Tua palavra é lâmpada para os meus passos, Senhor. Estamos diante de uma palavra complexa, podemos dizer assim, porque nós encontramos nela três mensagens. A primeira, Jesus, em Marcos capítulo 11, que vai até o templo, passa um dia lá, no outro dia, nesse dia que ele passa lá, ele observa tudo. Aí ele volta para Betânia com seus discípulos, no outro dia de manhã ele volta com seus discípulos para o templo em Jerusalém. Então Jesus está em Jerusalém, o lugar em que ele acaba se tornando aclamado, conhecido, mas ao mesmo tempo odiado. Porque em Jerusalém, a terra santa, o lugar de Deus, do povo escolhido, ao mesmo tempo essa terra dos sumos sacerdotes, da lei rígida dos judeus, e que deve ser rígida mesmo. Muitas vezes quando nós vamos criticar a lei dos judeus, falamos que ela é rígida. Ela não é rígida porque ela está escrita do jeito que está escrita, mas porque ela não é vivida na sua essência, né? É por isso que Jesus ele veio, e ele mesmo disse que não veio para mudar e tirar nenhuma letra, nem um pingo, nem uma vírgula, mas para aperfeiçoá-la. Agora, interessante que Jesus, indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, onde lá ele vai expulsar os vendilhões do templo, ele encontra no meio do caminho uma figueira. E essa figueira, Jesus diz o Evangelho que estava com fome, olha para ela, encontra muitas folhas, né? Uma árvore muito frondosa. E aí ele não encontra o que a figueira deveria dar, frutos, e amaldiçoa. Só que também não era época de figos, não era tempo de figos, e por não ser tempo de figos, Jesus mesmo não encontrando nada, óbvio, e amaldiçoa a figueira. Ele volta lá, ele continua o seu caminho, vai até Jerusalém, vai até o templo, expulsa os vendilhões. Na volta, Pedro se lembra, olha para a figueira, olha, mestre, a figueira está seca. Bom, o que é essa figueira? Essa figueira é o povo de Israel. Essa figueira é aquele povo em que Deus durante muito tempo ensinou o seu povo, amou o seu povo, foi ajudando-os a se libertarem, a renunciarem à sua vida idolátrica. É aquele povo de Israel que foi se tornando desobediente e foi retomando a sua fé. Um povo de Israel que era oprimido pelos exércitos, pelos interesses também políticos, religiosos, e quando parecia que estava morrendo, que estava se extinguindo, Deus vinha e erguia o seu povo, e Deus foi tirando esse povo da vida idolátrica e da opressão dos inimigos. E aí Jesus vai até o templo. Então, essa figueira e o templo, eles têm algo em comum. Jesus vai até o templo, esperando encontrar no templo aquilo que deve ser feito, deve ser aquilo que normalmente se encontra num templo. O que é? Oração, contrição, amor a Deus. Mas no meio do caminho ele vê uma figueira. E essa figueira, que significa o povo de Israel, Jesus vai dar um ensinamento depois. Ele também esperava ver naquela figueira o quê? Figo. Porque Jesus, comparando aquela figueira ao povo de Israel, o povo, agora vamos considerar que esse povo de Israel, nós somos o novo povo de Israel.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é um perigo. Quando a gente olha assim e critica o povo de Israel, a gente se isenta às vezes de culpa, né? Deus, o povo de Israel que é o amado por Deus, então são eles que estão errados. Olha só, até mesmo as profecias só se vão cumprir quando o povo de Israel se converter. Lembre-se, nós somos o novo povo de Israel. Então, Jesus, quando olhar para nós, quando passar por nós, Jesus, quando lembrar da decisão que nós tomamos, Jesus, Ele sabe de quantas vezes nós subimos naquele palco, no altar da igreja, aqui no Santo Antônio, em outras igrejas que nós pedimos os padres, na Cidade Nobre, eu lembro que no Industrial, aqui em Santana do Paraíso, para renovar nossos votos. Jesus não esqueceu nada disso. Ele quer passar por nós e encontrar frutos. Nesses lugares que eu citei, nós renovamos muitas vezes a nossa consagração. E a nossa consagração não deve ter somente folhagens, para dizer, que bonitinho, ele é um consagrado, ela é uma consagrada. Jesus quer encontrar em nós frutos. Tudo bem, mas aqui não era tempo de figo e Jesus amaldiçoou. Não significa que Jesus estava mal-humorado, estava nervoso. Veja, Jesus estava nervoso, amaldiçoou a figueira e logo depois expulsou os vendilhões do templo. É porque ele não encontrou em nenhum desses dois lugares aquilo que eles deveriam oferecer, deveriam dar. Não era tempo de figos, porém, quem é consagrado, o povo de Israel que foi liberto, eles devem dar frutos sempre, mesmo que não seja o seu tempo. Nós não podemos somente rezar, por exemplo, não podemos jejuar, não podemos ficar dependendo somente do tempo da quaresma. Nós temos que rezar sempre. Temos que jejuar sempre. Nós temos que fazer o bem sempre. A caridade tem que ser sempre. Hoje até me recordo aí, mostrando para a Eliandra, uns 2 ou 3 áudios de pessoas pedindo oração da Comunidade Deus Existe. A minha intenção é atender hoje, porque hoje é um dia propício. Mas nós não podemos receber esses áudios, pedidos de socorro, de oração, e esquecer dessas pessoas. Porque nós fomos consagrados para eles. Nós não fomos consagrados para nós mesmos. Senão vamos nos tornar pessoas cheias de folhagens, bonitos. E não vamos fazer diferença nenhuma no mundo. Então, Jesus olha para aquela figueira, amaldiçoa, porque ela não estava dando figos naquele tempo que não era tempo de figos, e em tempo nenhum. Porque ele considera que o novo povo de Israel, um povo consagrado, um povo que foi liberto, um povo que Deus amou, deve amar a Deus de volta. E Jesus, quando entra no templo, ele não encontra no templo a mesma coisa que ele não encontrou na figueira. Os frutos da oração, os frutos da devoção, os frutos do amor a Deus, devem se encontrar no templo. Por isso que nós que doamos nossa vida para Deus, devemos sempre fazer dentro do nosso coração, trazer dentro de nós uma reflexão de como, todos os dias, de como está a minha vida, como estão meus comportamentos, os meus pensamentos, a minha leitura, sabe, meus jejuns, minhas penitências, minhas orações, que nos fortalecem para ir até o fim da nossa decisão, da nossa consagração. Porque no meio do caminho nós vamos encontrar com muitas, mas muitas coisas para nos desviar nosso olhar do altar. Naquele templo,
Era um lugar estratégico, porque as pessoas iam para o templo para rezar. Logo, as pessoas passavam também por caminhos estratégicos onde elas poderiam encontrar alguma coisa para comprar. Parece até lícito, sabe? Porém, ao parar para comprar, ao parar para vender, para negociar, o tempo de oração ele é reduzido. O tempo de oração ele é esquecido. E é esse o grande medo que o Senhor tem, que nós também devemos observar. Ao vir para o templo, ao vir para a capela, ao vir para a celebração todos os dias, nós devemos tomar cuidado com as coisas que desviam o nosso olhar, né? Que chamam a nossa atenção. E nós somos facilmente assim enganados. Facilmente a gente perde tempo e esquecemos de dar a Deus aquilo que é de Deus. Nós, como novo povo de Israel, pensemos bem nisso, na nossa vida, naquilo que o Senhor fez por nós e o amemos de volta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.